Momento da Palavra e Oração. Amado e querido irmão, amada e querida irmã, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco neste dia. Amados, eu quero trazer uma palavra em Provérbios, capítulo de número 8, e o versículo de número 22 até o versículo de número 36. As origens da sabedoria. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes se houvessem assentados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e sede sábios, não rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, querido e minha querida, nós muitas vezes pensamos que temos sabedoria. É claro que Deus, ele acrescenta na nossa vida cada dia mais, que a gente venha crescer na graça, venha crescer no conhecimento e venha crescer na sabedoria. Mas se a gente analisar as origens da sabedoria, a gente fica estupefato, a gente fica maravilhado. Olha o que diz: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Você sabe, muitos cientistas, eles realmente baseiam que existe aproximadamente 60 sextilhões de estrelas. Eles estão aí atrás, realmente, ali dos planetas. Só que quem que criou todas as coisas? Quem que realmente fundou todas essas coisas? O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, a sabedoria já se manifestou, querido. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes do outeiros, eu fui gerado. A sabedoria é tudo na vida do ser humano, querido. A pessoa buscando a sabedoria, por mais pequena, perto desta grandeza deste Deus, ele vai ter sabedoria para comprar, ele vai ter sabedoria para vender,
ele vai ter sabedoria para caminhar, ele vai ter sabedoria para falar, ele vai ter sabedoria para ouvir, ele vai ter sabedoria para enxergar, ele vai ter sabedoria para ler a Bíblia, ele vai ter sabedoria para buscar os preceitos, os mandamentos da palavra de Deus, ele vai ter sabedoria de saber que o principal de tudo é o ser humano buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Tem pessoas que são intelectuais, pessoas são eminentes, eles acham que são tudo, querido. Olha a grandeza da sabedoria. Olha o que diz: ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre as faces do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra, então eu estava com ele, a sabedoria, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Queridos, se a gente analisar pelo sentimento humano, dá um nó da nossa cabeça. Se a gente analisar realmente pelo intelecto, pelo sentimento humano, não tem como o ser humano realmente ali avaliar o que é a grandeza deste Deus. Minha são a terra, meus são os mundos, assim diz o Senhor, querido. Tudo está no controle dele. Olha o que diz: então eu estava com ele, era seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora ele dá um alerta aqui. A sabedoria nos dá um alerta aqui. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Querido, não seja louco, não seja nécio, mas que você seja uma pessoa sábia, tenha sabedoria de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, a correção e sede sábios, não a rejeiteis. Olha o que diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada, tanto na entrada como na saída, busque a sabedoria de Deus, meu irmão. Bem-aventurado o homem que me dá o ouvido, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então que Deus possa esclarecer a tua vida, esclarecer a minha vida, por mais que a gente não entenda a profundidade da riqueza, do poder, da sabedoria de Deus. Busque a sabedoria em primeiro lugar, que Deus vai acrescentar coisas grandiosas na tua vida e através da tua vida, meu irmão, minha irmã. Pai, se a gente analisar pelo sentimento humano, isso dá um nó na nossa cabeça, sobre as origens da sabedoria. Mas nós sabemos que Tu és o Supremo do Universo. O Senhor está no controle do universo, o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. O Senhor é o Criador do universo, o Senhor é o Criador de todas as coisas, Pai. E eu quero te pedir, meu Deus, acrescenta cada dia mais a sabedoria, Senhor, da minha vida, sabedoria para falar, sabedoria para enxergar,
sabedoria para ouvir, sabedoria para gerenciar, sabedoria, ó Deus, em todos os negócios da minha vida, Pai, que o Senhor venha acrescentar, Senhor, não só na minha vida, mas na vida deste homem, desta mulher. Eu te peço neste dia, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. As origens da sabedoria. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Era como dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você tenha um dia de bênção na presença do Senhor e com sabedoria.